Gente, que saudade. Quando a pastora Maria fez esse convite, na hora eu fui pra gente, porque, ai, glória a Deus, mas todo primeiro sábado, lá na igreja, nós temos o MMC, que é Ministério de Mulheres em Crescimento. Nós fazemos a parte da manhã e da tarde visitações, e a parte da noite nós vamos para Amaral Peixoto, que é a avenida mais conhecida aí em Niterói, né? E ali nós temos um casarão que estamos dando assistência, fazendo conversões, e todo primeiro sábado nós estamos lá para a glória de Deus. Então são almas se convertendo, trabalho na rua, entregando, né, quentinhas. Tem uma equipe lá agora, enquanto algumas mulheres estão fazendo as visitações, tem outras fazendo alimento para ir para a rua. Quando eu vi que a data bateu, eu falei assim, meu Deus, não, eu vou para lá, eu quero dar um abraço à pastora Larissa, eu estou com saudade dessa bênção que Deus me deu o prazer de conhecê-la, alguns gostinhos que a gente já conhece. Então eu quero louvar a Deus nesta tarde, por estar novamente com vocês, para darmos muito glórias e aleluias àquele que reina e que vive para todo sempre. Trago em minha companhia, né, Diaconisa Cristiane, Diácono Gilberto, e todas as vezes que o pastor não pode, por causa do evento, ele não pode me acompanhar, são eles que me trazem, e também uma discípula, Caíma Camille, que está sempre comigo, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Então eu quero dizer para você, o que significa a palavra identidade? Qual é o significado dessa palavra? Identidade. A palavra identidade é um conjunto de características que distingue uma pessoa por meio das quais é possível individualizá-la. Isso é a identidade. E aí, eu quero fazer algo com vocês para iniciarmos, que a pastora fez aqui muito bem quando pediu os objetos, mas eu quero fazer com as nossas vozes. Você vai falar alto. Eu me chamo, vai falar o seu nome, e adoro a Deus. Amém? Eu vou tirar o microfone e nós iremos falar juntas. Eu me chamo Aline e adoro a Deus. Mas nós vamos fazer isso como um coral bem alto, mas vai misturar os nomes e as vozes. Amém? Então vamos tentar, vamos treinar. 1, 2, 3. Eu me chamo Camila, adoro a Deus. Eu me chamo Camila, adoro a Deus. Faz isso com mais força. Faz isso com determinação e com a identidade da sua pessoa. Amém? Eu me chamo. Eu quero te dizer uma coisa, sem medo de errar. Você sabe que Deus identificou a tua voz? No meio de várias vozes, Deus identificou a minha e a sua. E isso, no trono da santidade, da glória de Deus, tem muita diferença. É por isso que o inimigo tem tentado calar, tirar a voz, tirar a identidade, abafar. Porque milhares e milhares de vozes adorando e orando, Deus sabe exatamente quando é você que está falando. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Jeremias, e nós vamos passear um pouco pela palavra de Deus para falar sobre identidade. Jeremias, capítulo 1, verso 4 e 5. Jeremias, capítulo 1, versos 4 e 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Aí as nações te dei por profeta. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta.
grávida e ela não sabe ainda o sexo da criança, ela então prepara-se para dar uma identidade a essa criança. Se for menino, vai se chamar tal. Se for menina, vai se chamar tal. Até o momento que a úlcera mostra qual é o sexo e aí é definido a identidade. Porém, para com Deus, antes, muito antes, que eu e você fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor, Ele nos conheceu. Isso quer dizer que o que nós estamos vivenciando, as lutas que estamos atravessando, os nossos sonhos, nossos projetos, a nossa caminhada, tudo isso permanece e continuará no controle daquele que vive e reina. Eu quero que você entenda, porque nós vamos caminhar na palavra, que antes de você nascer, Deus já havia preparado tudo a seu respeito. Glória a Deus. Em que país nasceria, em que família nasceria, como se chamaria, aonde residiria, tudo isso foi planejado por Deus, porque eu e você viemos ao mundo com um propósito. Você não é acaso. A mãe pode até acreditar, eu não te planejei. A mãe não te planejou, mas Deus te planejou. Deus te planejou e deu a você um nome, características individuais, e por mais que alguém possa se parecer com você, a identidade digital nunca será igual. E hoje, como mulheres de Deus, nós temos que assumir essa identidade que Deus nos deu, de cidadãs da terra, mas cidadãs do céu. Porque muitas têm caído em quadros depressivos de desânimo, porque o inimigo e as circunstâncias têm roubado a identidade desta mulher. O inimigo, ele tem trabalhado porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, e quando ele tira a identidade, você não existe. Quando se tira a característica individual de uma pessoa, aquela pessoa automaticamente ela será agredida. Você quer ver? Quando uma pessoa é muito falante, ela se converte a Deus, é uma característica dela. Glória, glória, glória. Tem irmã que se incomoda, aí olha assim, ela aí mas ela está buscando a Deus. Oh, aleluia! Oh, irmã, pelo amor de Deus, é característica dela. Glória a Se Deus. ela se deixar levar pelos olhares, pelos contorcer, sabe o que vai acontecer? Vai abafar a identidade dela. Abafando a identidade dela, ela passa a esfriar. Tem uma ovelha na minha igreja, e a primeira vez que ela foi lá, ela disse assim: meu Deus, que pastora é essa? Pastora! Chamei, ela pediu para se lembrar, chamei no gabinete, fomos conversar, e ela disse assim: pastora, eu vi a primeira vez sair daqui e falei, nunca mais eu volto, a pastora grita muito. Eu falei, ele que te fez voltar? Porque nos momentos de adversidade, em que eu estava para decidir em ficar aqui ou não, eu só ouvia o quanto o seu aleluia era tão forte. E dizia ao meu coração, essa mulher tem vida com Deus. Porque senão ela me dava um aleluia tão bom assim. Estava na igreja, aleluia! A sua característica te define, te torna individual. Pastor, e como é que Deus faz isso? Você quer ver uma coisa? Que nosso Deus é perito. Vem comigo para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim a palavra de Deus: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aleluia!
vou escolher você. Ué, mas tem gente que é melhor. Tem gente que sabe falar melhor, tem gente que sabe se comportar melhor, tem gente que tem nível superior. Mas aí o Senhor fala assim: Samuel, não atente para a aparência, porque o homem vê o que está por fora. Oh Deus, mas eu vejo o coração. Oh meu Deus, pastora, a senhora não conhece minha vida, eu quero te falar uma coisa. Ele te deu uma identidade. E as irmãs, o negócio é tão sério de identidade, que se você pegar os relatos das Sagradas Escrituras, você vai ver Deus mudando o nome o tempo todo de pessoas. Abraão, Abraão. Jacó, Israel. Ah, no Antigo Testamento? Não. Simão, você vai ser chamado Pedro. E para mim e para você, a Bíblia diz que tem uma pedrinha branca enrolada com um novo nome. Sabe o que significa? Quando nós chegarmos lá, nós teremos um outro nome. O nome que você tem aqui vai ser só até o período da trombeta soar. Quando você adentrar a santidade, a majestade de Deus, você vai receber um novo nome. E é algo tão particular, como a gente viu que é a identidade, que a Bíblia completa só conhece aquele que o recebe. Para você ver como nós somos especiais para Deus. E eu quero narrar para você a história de duas mulheres. Uma super conhecida, com uma identidade muito conhecida, e outra que não era tão conhecida assim. Para que você saiba que esteja onde você estiver, no lugar